mais resistente a uma doença e outra não, é característica genética. Qual é essa característica genética? Isso aqui, ó. Tem um gene que está localizado no complexo MHC, que é o complexo principal de compatibilidade, né? De histocompatibilidade. E aí essa região é muito variável no genoma humano. Então é diferente, às vezes, da Flávia, da Tawane, da Regina, da Kelly. Deve ter alguma Kelly aí no mundo. Eu falei, depois eu falei pra ela, eu sou Camille, da Camille, né, da Mirella. Então, cada um de nós, né, como esse complexo MHC, ele é muito variável, é a região mais variável do genoma, então isso faz com que algumas pessoas sejam mais resistentes e outras não. Justamente porque o complexo MHC de cada um é diferente, certo? É a área do genoma humano mais variável. E aí o que é que vai acontecer? Nessa área, né, nesse complexo MHC, a gente tem dois genes. O gene MICA e o gene MICB. Na verdade é MICA e MICB. É MICA e MICB. Eles são receptores de células NK, célula natural killer, que é célula de defesa, certo? E eles estão localizados no cromossomo 6 desse complexo MHC. Então, de novo, né? Eu disse assim, tem pessoas que são mais resistentes a uma doença que outras. Por que isso acontece? É uma questão genética. Qual é essa questão genética envolvida? Os genes, né, responsáveis por serem receptores de célula NK, que são células de defesa, estão, né, no complexo chamado MHC. E esse complexo MHC, ele é muito variável. Então, a gente vai ter o complexo MHC diferente um do outro. Esses genes MICA e MICB que estão nesse complexo são responsáveis, né, por serem receptores de célula NK. E esses genes estão no cromossomo 6. Aí o que é que acontece? Ó, pessoa é infectada. Se a pessoa ela tiver mais gene MICA e menos gene MICB, o que é que vai acontecer? Ela vai ser menos resistente, né? Na verdade, preste atenção nisso aqui, ó. O que é que vai trazer uma pessoa ser mais resistente ou menos resistente? A quantidade de MCA ou de MICB, que são genes que estão localizados naquele complexo MHC. Compreenderam? Então, para eu saber se a Elinha é mais resistente do que a Luana, o que é que eu vou avaliar? Eu vou avaliar esses genes dela, MICA e MICB, que são genes do cromossomo 6, que estão no complexo MHC. Certo? Aí o que é que eu vou ver, ó? Pessoas resistentes, elas têm mais MICB. Certo? Então, a pessoa, quando eu analisar o genoma dela, que eu for olhar o complexo MHC, no cromossomo 6, e for olhar esses dois genes, a pessoa que é mais resistente a determinada doença, a determinadas doenças, que tem uma resistência maior, um sistema imunológico mais ativo, digamos assim, é aquela que tem mais esse gene, MICB. Então, o que é que acontece, ó? Célula NK é responsável por fazer resposta inata e também, quando solicitado, né, quando chamada pelo linfócito T ou pelo linfócito B, ela também faz a resposta adaptativa, né? E aí, o que que acontece? Essas células, né, elas vão nos defender. Essas células MICA, quando elas aumentam, elas sofrem clivagem, elas se dividem. E aí, elas diminuem a possibilidade de atividade da célula NK. De novo, por que que uma pessoa é mais resistente que outra? É uma questão genética. Quais são os genes envolvidos? MICA, MICB. Esses genes estão localizados aonde? Cromossomo 6, complexo MHC. O que é que acontece?
eu disse para vocês que eu vou analisar o genoma da pessoa e eu olho, se ela tiver mais MICB do que MICA, o que é que acontece? Ela é mais resistente. Por quê? Porque esses dois genes, eles estão diretamente relacionados com a célula NK, que é uma célula de defesa. Aí o que que acontece? Quando a pessoa tem muito MICA, ó, tem bastante MICA, aí o que é que vai acontecer? Essa célula, esse gene, né, faz com que as células NK aumentem de tamanho, sofram clivagem. E aí o que é que acontece? Elas têm sua atividade diminuída. Então é bom eu ter MICA, é bom eu ter MICB. Quanto mais MICB eu tiver, mais resistente eu sou. Quanto mais MICA eu tiver, pior é, porque o MICA vai fazer minhas células NK ficar defeituosa. E a minha célula NK é a minha célula de defesa inata, não é não? O pedaço da defesa inata é feito por ela. Então, se eu analisar a Tawane e eu analisar a minha querida Flávia, você também é querida, pra não ficar parecendo que era só a Flávia, porque assim, a Tawane e a minha querida Flávia, já não sou querida. Não é isso. Se eu analisar as duas queridas, e aí eu vou observar esses dois genes, quem delas tiver mais MICB é mais resistente. Ó, quem delas tiver mais MICA tá mais lascada, porque as células NK dela estão tudo, olha, defeituosa. Aí só vai sobrar quem? Neutrófilo e macrófilo. NK já morreu, já não presta. Tá, ó, pobre de NK, certo? Então, por isso que isso acontece. Então, se eu perguntar na prova, não tem tanta coisa para perguntar nessa prova, Jesus. Pois é, né? Professor, quantas questões? 114, É isso que eu tô pensando. Eu vou estar sentindo, não tem como ser 3 folhas. Tem Não, como ser um professor, Enem, eu tem tenho como ser um uma Enem. proposta. Proposta. Ao invés de ser Eu tenho 15 proposta. questões, 3, Não, são 3. façam 3. 13 questões, faça 30 de marcar. Diabo. Professora. Professora, errei só onde marcar. Aí eu acertei a metade de uma escrever, a metade de outra escrever, e fiquei com 6 ainda. É loucura, pô. Faz 30 questões, Olha, sai de deixa eu marcar. dizer, a culpa não é minha, não. Não fui eu que inventei isso. Não foi. Ó, quando eu cheguei aqui, sabe como era? 10 questões. Era 8 de marcar e 2 de escrever. As 2 de escrever valia. Cada um vale um ponto. Cada um vale um ponto. Então, era assim. É, fala assim. Mas eu não posso, porque não sou eu que defino. Faz 20 Entendeu? Aí quando é no começo do ano, tem ponto pedagógico. Aí as pessoas maiores que eu, nos quesitos autoridade, A gente vai ter que conversar com essas autoridades aí. Vamos ter que dizem conversar. pra gente, ó, a prova vai ser assim, 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 É porque assim. a discussão vale metade da prova, né? Aí, exato, agora também eles definem, não é por maldade não, minha gente, é baseado nos critérios lá do MEC, entendeu? Não é tipo assim, eu quero lascar os alunos, vou botar. Não é não, é porque o MEC, eles definem como é que tem que ser as coisas. Professor, eu acho Eles- melhor é. fazer 5 questões discussivas do que só 3 valendo metade É. da prova. Mas eu não posso não. Mas pode ter 5 questões discussivas, cada um vale ponto. Não faz prova. Ei, calma, eu vou pausar, professora, para a senhora falar. Não posso. Não, gente, não pode não, é sério, é porque é definido, realmente, de verdade. Se eu perguntar na prova, resistência. Aí o que é que vocês vão fazer? Se eu disser assim, por quê? Vou dizer assim, ó, uma fulano chegou uma doença numa cidade, e aí fulano é mais resistente do que cicrano naquela doença. Por quê? Aí você vai dizer, a resistência de fulano está relacionada aos genes MICB e MICA, que estão localizados no complexo MHC. Esses genes fazem parte do cromossomo 6. E aí o que é que acontece? Aquele que tem mais gene MICB é mais resistente. Porque quem tem muito gene MICA, o que é que acontece? Esse gene faz com que a célula NK sofra clivagem, se destrua, né? E aí isso vai fazer com que essa pessoa tenha células NK defeituosas
e vai ter a sua imunidade mais, vamos dizer assim, menos eficiente, né? Então, por isso, essa pessoa é menos resistente, que tem MICA. E que tem MICB, isso não acontece. Então, a pessoa é mais resistente. Ok? Aí, agora, hipersensibilidade. Quem tá pensando mal de mim aí? Só olhou pra mim. Então, ó, hipersensibilidade. Cuidado com as torres gêmeas. Hipersensibilidade são reações imunes do teu corpo, né? Que elas são prejudiciais para ti. Às vezes teu corpo exagera na defesa, certo? E aí, essa reação acaba sendo prejudicial para ti. Então, hipersensibilidade é um antígeno de você mesmo, do seu próprio corpo, certo? Que vai desencadear uma resposta imune, que a gente chama de sensibilização. E, desculpa, calma. De novo, presta atenção. Hipersensibilidade já é o que eu falei, é uma resposta exagerada do teu corpo, tá? Eu disse que o teu sistema imune te defende, mas às vezes ele exagera, passa do ponto. Então, o que é que acontece? Um antígeno externo, ou então uma célula do teu próprio corpo, sensibiliza teu sistema imune e vai desencadear uma resposta. Só que essa resposta não é assim, uma resposta aceitável, ela é uma resposta excessiva, exagerada. Por isso que a gente diz que é hiper. Hiper é algo aumentado, tá? Então, quando uma pessoa tem uma sensibilidade, é porque entrou um micro-organismo no teu corpo, então uma célula, alguma coisa que já tem em ti, teu organismo entendeu que precisa se defender, só que ele passa do limite, ele quer bagunçar, vou matar, vou morrer, confusão. Aí o que acontece? Essa resposta exagerada, né, que a gente chama de hiper, né, aumentada, vai causar danos teciduais, tá? E aí, a gente tem vários tipos de hipersensibilidade, né? Porque não podia ser só uma. Tá? A gente tem algumas situações de hipersensibilidade, onde o teu organismo vai se defender exageradamente. O primeiro tipo de hipersensibilidade, são corpos estranhos, né? Antígenos estranhos, ou seja, externos, né? Fatores que não estão dentro do teu corpo, um micro-organismo ou um antígeno ambiental, certo? Que, né, pode até ser, inclusive, um antígeno ambiental não infeccioso, como, por exemplo, proteína do leite. Não tem gente que tem alergia à proteína do leite, a ovo, né? Então, não necessariamente é um micro-organismo. É uma proteína que pode funcionar como um antígeno ambiental não infeccioso, certo? E aí, vai entrar em contato com o teu organismo, ele vai produzir uma resposta desregulada e excessiva, a gente vai ter lesões e isso pode, inclusive, levar a óbito, choque séptico. Então, o primeiro tipo de hipersensibilidade é quando o teu organismo produz uma resposta exagerada a quem? Ou a um micro-organismo, ou então um antígeno ambiental, que pode ser uma proteína, como eu dei aqui um exemplo, certo? E isso vai desencadear uma resposta exagerada no teu organismo. Geralmente são pessoas alérgicas, né? Que tem esse tipo de hipersensibilidade 1. Até aquele menino que vende aquela comida bem famosa em Água Branca, o Salles, ele morreu isso aí. Entendeu? O Salles morreu exatamente isso aqui. Ele entrou em contato com um antígeno ambiental não infeccioso, ao qual ele era alérgico, né? O organismo produziu uma reação exagerada de defesa, aí ele teve hipersensibilidade e veio, a óbito, porque ele teve choque séptico. Todo mundo conhece aquele da lanchonete. Todo mundo que viaja nessa região Não é conhece. só o ponto de bactéria, não. Hã? A sepsis. Não. O choque é o choque de defesa, entendeu? Pode ser relacionado. Isso aqui não é septicemia, não, calma.
é um choque. O choque é, vamos dizer assim, o teu organismo, como é que eu posso dizer? A última. Se colocando, entendeu? Assim, desestabilizado total, entendeu? Choque séptico, para ser septicemia, aí é só micro-organismo, só bactéria. Quando ela se espalha generalizadamente, você não consegue mais parar, nem seu organismo, nem a medicação, tá? Aí é septicemia, sim. Eu tenho uma alergia a camarão, mas só eu nem cheguei a entrar em contato com ele nem nada. Foi só porque minha tia estava fazendo, ele estava cheirando aqui em casa, meu corpo rolou inteiro. Às vezes acontece também, Camila, você pode ter tocado em algo. Não necessariamente, às vezes, no caso dele, ele nem comeu a comida. Ele comeu algo, alguém tocou na comida. Ah, pode acontecer, tá? Então, ó, aconteceu uma resposta exagerada a um corpo estranho, ou então um antígeno ambiental não infeccioso, a resposta foi exagerada, pode acontecer, né, a questão inclusive do óbito. E essa hipersensibilidade é uma resposta aumentada, exagerada do tipo 2. Aí, ó, já é uma resposta ao antígeno do próprio corpo. É seu. Vocês entenderam a diferença? Hipersensibilidade é uma resposta exagerada, certo? A do tipo 1 é contra antígenos ou micro-organismos de fora, externos. Certo? Isso pode ocasionar a resposta exagerada, que pode inclusive levar à morte. Tá ótimo. Agora, a hipersensibilidade tipo 2, aí é a defesa exagerada do teu organismo em relação ao antígeno próprio, do teu próprio organismo. É como se teu organismo começasse a entender que algumas células tuas mesmo são realmente prejudiciais. É uma loucura que dá no teu sistema imune. Aí ele começa a achar, não, essa célula vem aqui, ela é um invasor. E aí o teu sistema imune começa a se defender contra ti mesmo. E aí a gente tem respostas, né? A gente tem várias doenças dessa maneira que a gente chama de doenças autoimunes. O lúpus é uma doença autoimune. E por que ela é tão complicada? Porque não tem uma coisa só para você combater. De repente, algum fator, que é interessantíssimo isso, é muito interessante, gente. Eu tenho uma pessoa que ela veio desenvolver lúpus com 50 e poucos anos de idade. Algum fator do organismo dela, né, alguma coisa que ela fez, desencadeou no organismo essa resposta exagerada contra as células dela mesma. E ela começou a ter um monte de problema. Porque dependendo do local que o organismo começar a atacar aquelas células, você pode ter problema em qualquer lugar do seu corpo. Eu vi que a autoimune, o primeiro órgão que ela costuma atacar é a falda renal. Pode ser. Mas também tem Eu vi, não outras sei questões. como foi, tem alguma coisa pra mim. Mas tem outras questões também. No caso dela, se eu não me engano, começou pelo pulmão. Cara, foi loucura. Ela foi internada não sei quantos meses, mas escapou. E demora a diagnosticar? Geralmente porque acha que é alguma coisa, né? Exatamente. Gente, assim, eu sei que tá gravando, mas eu vou dizer uma coisa. A impressão que eu tenho às vezes, Eu posso quando a gente vai assistir um médico, é que ele tá tentando acertar, porque ele não sabe. Que é tentativa e acerto. Não sei ter essa impressão, não. Eu tenho muito essa impressão, que a pessoa chega lá e diz assim, eu acho que é isso aqui. Aí tu vai, não é? Agora eu acho que é isso aqui. Agora eu fui no médico. Mas também assim, vou também aliviar deles. É difícil mesmo, porque são milhões de doenças. A gente mesmo tem poucas patologias orais relacionadas ao corpo inteiro. E é uma dificuldade você identificar a patologia, não falando de carne, doença periodontal, mas outras patologias orais, porque são semelhantes, né, as características. Mas a impressão que eu tenho é essa. Aí o que acontece? Muitas vezes as doenças demoram para ser diagnosticadas. Depende muito da experiência do médico. Se ele já teve contato com aquilo ali antes, ele diagnostica logo. Se não, aí ele vai para tentativa e acerto. Daqui que acerte. Aí esse é o grande problema. Aí tem doenças que confundem muito, né, eles, porque parecem os sintomas com outras doenças, com outras patologias. Aí daqui tem que chegar no que é
Entende? Aí eu vejo muito isso, assim. Mas não é porque é incompetência, é a questão que é muita doença. Aí quando você já está acostumado, você já entrou em contato com aquilo, rapidamente você diagnostica. Mas quando não, aí você começa, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso. Aí tu vai, ó, eliminando. Aí... Nossa, sério que eu assisto, Dr. House. Aí o grande problema é que é um ser humano, né? Aí o bicho pega. Então, entender os dois tipos de hipersensibilidade. Que é a número 1, é para antígenos, micro-organismos externos ou antígenos não infecciosos, que no caso é uma proteína, algo que você é alérgico. A tipo 2, você vai ter uma resposta exagerada a seu próprio organismo. E aí são as doenças autoimunes, tá? Tipos de hipersensibilidade, mais, vamos dizer assim, entrando mais a fundo. Ó, hipersensibilidade, tipo 1, tipo de reação imunopatológica causada pela liberação de mediadores de mastócito. Mastócito é uma célula de defesa. Muitas vezes, né, vai ser desencadeada por esses anticorpos que começam, né, a atacar antígenos ambientais e aí vão ativar esses mastócitos, né, e a gente chama isso de alergia. Então veja, lembra daquela hipersensibilidade tipo 2 que eu mostrei bem ali? Pronto. Onde, né, aliás, tipo 1, onde você vai, seu corpo vai reagir exageradamente a um antígeno externo não infeccioso. Pronto, é isso bem aqui que acontece. O que é que acontece quando o seu corpo reage excessivamente a um antígeno externo não infeccioso? Acontece isso. Na hora que esse antígeno entra, libera mediadores de mastócitos. Esses mastócitos, né, o que é que eles vão fazer? Né? Eles vão atuar de uma maneira exagerada e aí imediatamente você sente a hipersensibilidade. No caso do menino do Salles, ele morreu em menos de 24 horas, não foi? Foi 20 minutos depois. 20 minutos depois, foi super rápido. É exatamente isso aqui, né? Esse tipo de hipersensibilidade, onde você tem a hipersensibilidade a um antígeno não infeccioso, né? O que é que acontece? Libera rapidamente, né? Seus mastócitos começam a funcionar de uma maneira super exagerada para tentar te defender, só que eles passam do ponto e aí eles começam a te atacar também, e aí você tem, ó, uma alergia, né, ou uma hipersensibilidade imediata. E aí é preciso ter um socorro muito rápido, senão você vem a óbito. Professor, o Valdemir, que é irmão dele, sabe, falou para meu pai que ele chegou a morder o pastel. Ele mordeu, mas não encostou no camarão. Quando ele mordeu, ele viu que era camarão. Ele já saiu, foi direto à farmácia. Aí ele insistiu pro farmacêutico dar um Fenergan. Para ele, o farmacêutico negou, disse que não podia. Mas ele não pode aplicar mesmo, só com receita. Só com receita. Aí na hora que ele saiu da farmácia, morreu. Às vezes eu tinha aplicado, depois vai fazer isso aí. Exatamente. Exatamente, porque no momento desse assim você não pode, né? Como farmacêutico prescrever nem nada, mas na hora do momento assim, vai. Tem tanta coisa legalmente aí. Gato, depois a gente vê isso. Mentira! Brincadeira, faça sempre o certo. Professora, mas sempre o certo, mas em caso de vida ou morte, assim, né? Ó, em caso, até o código de ética diz, por exemplo, nós não podemos, nós dentistas, nós não podemos, por um acaso, suturar uma perna. A gente não pode, a gente só pode suturar a boca. Mas eu tô vendo que uma pessoa tá sangrando, a hemorragia bem ali, aí eu sei suturar, eu não vou suturar, eu vou, entendeu? É uma contenção de dano, até questão de acidente, código de trânsito, tudo isso diz. Se a gente não deve interferir. Mas se há risco de morte, Fiz a prova esse dia. último recurso, aí você vai. Fiz a prova esse dia, Detran, tava lá. Questão de acidente. Tinha até um exemplo falando da pessoa com AIDS. Tivesse lá com muito sangue, o que você deveria fazer? Se tivesse com muito sangue, a caso de morrer, você tem que ajudar. Exatamente. Aí é exatamente isso no caso assim, do farmacêutico, ele não faz prescrição. Mas no caso desse, né, em último caso, assim, você faz depois dele. Tem que fazer. Tem uma pessoa comum, sem ser... Entende? Então é pra tudo isso, não é só essa questão, é pra todas as questões envolver risco de morte, tá? Aí vamos lá. Outro tipo, né, de hipersensibilidade, mediada por
vai ser direcionado ao seu próprio corpinho, são as doenças autoimunes, tá? Aqui eu quero que vocês entendam uma coisa. Primeiro eu expliquei os dois tipos de hipersensibilidade, depois eu estou explicando como é que elas funcionam. A hipersensibilidade a antígenos externos, que foi o caso do SARS, é questão de muita proliferação de mastócito. A hipersensibilidade das doenças autoimunes já são o quê, ó? Muito anticorpo produzindo IgM ou IgG. É só isso, entendeu? Porque às vezes está ficando um pouquinho confuso, mas é só para vocês entenderem. Eu disse dois tipos de hipersensibilidade, e agora eu estou dizendo como é que elas acontecem, tá? No caso da hipersensibilidade a antígeno externo, que é o caso do SARS que a gente está comentando, há uma grande produção de mastócitos, e essa produção de mastócitos faz com que desencadeie essa resposta exagerada, certo? Que pode levar a óbito. E no caso das doenças autoimunes, o que faz essa resposta exagerada acontecer é uma produção muito grande de IgG e de IgM. Já não tem nada a ver com mastócito, tá? E aqui, ó, relacionada a alguns antígenos que são diluídos em plasma sanguíneo. Aí o que é que vai acontecer aqui? Por que acontece essa resposta exagerada? Na verdade, o que acontece é porque dentro desse plasma sanguíneo, imunocomplexos, né, células ou algum componente do sistema imune vai ficar depositado nos vasos sanguíneos e aí vai causar inflamação tecidual e, consequentemente, uma resposta, tá? Por fim, o quarto tipo de hipersensibilidade, né? Por que ela ocorre? Né? Por que ocorrem essas reações exageradas? Aí são linfócitos. Geralmente é doença autoimune também. No caso de doença autoimune pode acontecer isso, os linfócitos se multiplicarem em exagero e aí acontecer essas respostas exageradas. Tá? Tá quase acabando. A maioria das doenças, né, geralmente é mais de um tipo de hipersensibilidade. Geralmente eu não tenho só um tipo de hipersensibilidade, tenho mais de uma, tá? Alergia. Isso aqui é alegria. Do nada. Do nada eu olhei e disse assim, do nada eu disse, por que eu vou ter alegria no slime? Alergia, certo? Alergia, ela é o quê? Hipersensibilidade imediata. Foi o caso do rapaz, né? Que a gente já está comentando aqui. Então, essa alergia, a gente tem anticorpos IgE, a gente tem também mastócitos. É uma resposta. Né? Essa alergia vai ser a antígenos ambientais não infecciosos, que vão desencadear rápido vazamento vascular, secreção nas mucosas e inflamação. Quando isso aqui acontece, rapidamente a pessoa pode vir Não, que vai esquentar a cabeça, vai sumir. Os estudos. Tem mais uma. Professora.